Muito boa tarde a todos. Saúdo os colegas que estão presentes, quer os que vão intervir, e uma saudação amiga, particularmente para o Francisco Santos e para o António Lucas, pessoas com quem ao longo dos anos mais privei. Eu queria também saudar os colegas professores dos diversos graus de ensino que estão a assistir e dizer que para mim é um prazer e uma honra estar hoje aqui nesta tarde convosco. E sem mais delongas, partindo para o tema, eu creio que para nós percebermos aquilo que é hoje a realidade do sistema educativo dos Açores, temos que fazer uma pequena excursão histórica e ir um bocadinho à origem das coisas. Na verdade, a construção do sistema educativo nos Açores, como aliás no resto do país, enfim, nós não vou entrar nas questões mais antigas, do ensino mais centrado sobre os conventos, mas começa essencialmente com a fase do primeiro liberalismo e da instalação do liberalismo, e na verdade, já nessa fase, nesse momento, a criação de escolas enfim, o seu funcionamento era essencialmente regulado por duas vias. A nível daquilo que era a vertente mais logística e administrativa, estava na relação entre os municípios, as freguesias, em alguns casos, no caso das escolas do primeiro ciclo, das antigas escolas primárias, e os governadores civis. E é particularmente notável essa relação com os governos civis quando nós olhamos para a história da criação do ensino secundário nos Açores, em que os primeiros liceus nascem essencialmente por pressão dos governadores civis que nomeavam não, que indigitavam, pois a nomeação era uma nomeação feita a partir do governo, aquilo que eram os comissários de estudos. E foi com digamos, com esse grau de autonomia que o sistema nasceu. Basicamente, aquilo que era a gestão administrativa e a gestão dos edifícios e a contratação de professores em boa parte e dos outros funcionários era feita a nível local, com uma tutela muito forte por parte dos governos civis, que tinham uma tutela administrativa depois sobre os municípios, e tudo aquilo que era a gestão pedagógica, as questões mais de natureza programática e de gestão do sistema, estavam no Ministério do Reino e, portanto, estavam essencialmente centradas ou centralizadas no Governo de Lisboa. Esse sistema, nos Açores, levou a que, na medida que também se foram criando os três distritos, nos Açores houve aqui um problema que começou em 1821 de divisão do próprio arquipélago, que nós cá dentro não nos entendemos, o que levou primeiro à criação de duas províncias e finalmente, a partir de 1836, à criação de três distritos. O distrito de Ponta Delgada com as ilhas de São Miguel e Santa Maria, depois o de Angra do Heroísmo, que inicialmente tinha as restantes ilhas, mas depois também foi subdividido. Angra do Heroísmo ficou com a terceira, a Graciosa e São Jorge, e o distrito da Horta com o Faial, o Pico, as Flores e o Porto. Esta estruturação é antiga, portanto, nasceu essencialmente a partir de 1836 e a partir dessa estruturação também o sistema educativo se estruturou sobre esta base distrital. A evolução do sistema foi muito lenta inicialmente, muito lenta mesmo, com muitas hesitações. A questão dos liceus, que era a parte mais importante dos liceus, que só havia três, um em cada uma das capitais de distrito, foi complexa, até porque havia duas categorias de liceus, os liceus nacionais e os centrais, ou seja, basicamente os liceus que terminavam no primeiro ciclo do ensino secundário, ou seja, não permitiam um acesso direto à universidade, e aqueles que iam até o fim. Nós tivemos aqui os três liceus, o da Horta nunca chegou a ser central, foi sempre nacional até à estabilização do sistema. O de Angra teve fases em que o ensino, o segundo ciclo, foi extinto e depois foi recriado, foi extinto e recriado. O de Ponta Delgada manteve-se ao longo deste período quase sempre central, mas é um sistema muito pobre, um sistema muito desarticulado, que em boa parte explica os resultados que nós tínhamos, enfim, que historicamente nós tínhamos. No fim do século XIX, nós tínhamos essencialmente uma população analfabeta nestas ilhas, em que a frequência dos liceus, que obviamente implicava para todos os alunos que não eram de São Miguel Terceira e Faial uma mudança de ilha, e portanto só as famílias mais afluentes é que o podiam fazer, e poucas o faziam. E portanto nós tínhamos um ensino secundário essencialmente destinado a uma pequena elite que tinha as condições para mudar de ilha, ou mesmo dentro das ilhas,
Por exemplo, alguém que fosse da Praia da Vitória teria que encontrar, não havia transportes terrestres que permitissem uma frequência regular, teria que se mudar para Angra, ou mesmo aconteceria em São Miguel, quem quisesse frequentar o ensino secundário teria que mudar para Ponta Delgada. Um oásis no meio disto tudo era a existência do Seminário Episcopal de Angra, que nasceu nos anos 80 do século XIX, obviamente estava destinado a uma formação eclesiástica, mas a verdade é que muitos e muitos jovens açorianos utilizaram o seminário como forma, porque tinha internato, como forma de alguma maneira terem acesso ao ensino superior. Ou seja, a elite do princípio do século XX, até, eu diria mesmo até meados do século XX, em boa parte está dominada por jovens que passaram pelo seminário. Passavam pelo seminário, faziam lá o ensino e depois iam terminar o ensino ao liceu, mas a verdade é que aproveitavam o mecanismo do internato como forma de dar a volta ao problema mais ou menos impossível para a generalidade das famílias, de enviar um filho para outra ilha ou enviar um filho para a cidade. E, portanto, o sistema educativo estava centrado numa rede de escolas do primeiro ciclo muito pobre, essencialmente centrada sobre edifícios arrendados. Eram poucas as freguesias que tinham escolas com algumas condições de escola como nós hoje veríamos, eram essencialmente casas de habitação que a junta de paróquia, com a ajuda da Câmara Municipal, arrendavam e aí se instalava a escola, obviamente em instalações muito precárias. A mesma coisa acontecia com o corpo docente, em que a vasta maioria das escolas não tinham um professor efetivo, tinham um regente escolar, alguém que assumia essas funções e fazia a escola funcionar. O resultado foi calamitoso. Nós chegámos ao fim do século XIX, com entre 70, varia um pouco de ilha para ilha, mas de 70% a 80% de analfabetos. Ou seja, nós, aqui no caso do açoriano, o sistema educativo nasceu mal e teve um crescimento muito lento e um crescimento muito distorcido. Para além disso, nós tínhamos 3 distritos e, portanto, em cada um dos distritos seguiram-se políticas que foram claramente diferenciadas. E essas políticas ganharam uma força maior a partir de finais dos anos finais do século XIX, em que houve nos Açores um fortíssimo movimento a favor da independência, que depois acabou por ser canalizado para a criação dos distritos autónomos. O primeiro distrito autónomo que se estruturou foi de Ponta Delgada, em 1895, seguiu-se o de Angra em 1898. A Horta não conseguiu nunca reunir os meios necessários para ser um distrito autónomo e manteve-se no regime normal até à criação do Estatuto dos Distritos Autónomos das Ilhas Adjacentes, já na vigência da Constituição de 1933, que dizia que as ilhas adjacentes teriam um regime específico. Portanto, foi a primeira realização, digamos, desta estrutura autonómica uniforme, surgiu apenas no último dia do ano, em 31 de dezembro de 1940, quando foi promulgado o Estatuto dos Distritos Autónomos e das Adjacentes. Mas voltando um pouco atrás, o que aconteceu a partir de 1895 foi que as juntas gerais, que tinham existido na generalidade do país e que tinham sido extintas, mas foram recriadas especificamente para os distritos autónomos, as juntas gerais assumiram o funcionamento do sistema educativo. Assumiram no que diz respeito às questões logísticas e administrativas. Basicamente, cabia às juntas gerais encontrar os meios necessários para pagar o funcionamento dos liceus, para pagar o funcionamento das escolas, para criar e suprimir escolas do primeiro ciclo, mas não tinham qualquer autoridade sobre as questões de natureza curricular ou as questões de natureza pedagógica. Portanto, era uma autonomia, esta autonomia distrital, e somente uma autonomia voltada para as questões de natureza administrativa. O poder de criar e suprimir escolas e a questão da despesa com os professores e o funcionamento das escolas levou a que as juntas gerais tivessem comportamentos muito distintos. A Junta Geral do Distrito de Angra foi bastante mais diligente do que a de Ponta Delgada, o que fez com que nós chegássemos aos anos 50, 40, 50 do século XX, com Ponta Delgada com uma taxa de analfabetismo muito mais elevada do que as ilhas de Angra, do Distrito de Angra. E a Horta, como estava ligada diretamente até 1940, estas despesas eram assumidas pela Administração Central, teve um resultado ainda bastante melhor, que ainda hoje se reflete nas estatísticas da educação. As ilhas que integraram o antigo Distrito da Horta, ainda hoje,
embora isto já comece a desaparecer, obviamente, porque as pessoas dessa época vão morrendo, mas a verdade é que ainda hoje se nota, e particularmente se nós recuarmos 20, 30 anos atrás, se nota taxas de analfabetismo bem menores nessas 4 ilhas, as ilhas que integravam o Distrito de Tanga numa situação intermédia e as ilhas de São Miguel e Santa Maria numa situação bem pior, particularmente a ilha de São Miguel. Que, aliás, a ilha de São Miguel, como tem um peso populacional muito grande, influenciou, ainda hoje influencia muito, as estatísticas dos Açores, ou seja, basicamente, como nós temos quase 60% da população da ilha de São Miguel, enfim, os resultados da ilha de São Miguel acabam por influenciar de forma muito pesada a média regional. Portanto, deu esta evolução tripartida no arquipélago, com percursos distintos consoante os distritos, que acabaram depois por ganhar um primeiro grau de uniformização a partir do último dia do ano de 40, ou seja, a partir de 1941, com a criação, então, de uma estrutura administrativa uniforme, embora separada. Ou seja, o conceito de região nos Açores não existia, tínhamos 3 distritos, a partir de 40 autónomos que se relacionavam, cada um deles, autonomamente com a administração central, portanto não havia nenhuma ligação entre eles, e que, no que diz respeito à educação, tinham essencialmente como centro as Juntas Gerais. A Junta Geral era um órgão interessante do ponto de vista do funcionamento, porque era um órgão que tinha uma composição colegial, por isso é que era uma junta, em que os municípios estavam representados por procuradores, depois havia procuradores, enfim, do sistema corporativo, como era comum na época do Estado Novo, e representantes natos, como o reitor do liceu, o chefe dos serviços agrários, o engenheiro dos serviços florestais, enfim, um conjunto de personalidades, ou de cargos, neste caso, que integravam-se à Junta Geral. A Junta Geral depois escolhia uma comissão permanente, ou uma comissão administrativa, que, na verdade, geria o funcionamento do sistema. E a Junta Geral, eu vou ler aqui, a Junta Geral, nas suas atribuições, tinha, no artigo 24º do referido Estatuto, dizia a criação, manutenção e supressão de escolas do ensino primário, e no número 2 deste mesmo artigo, a dotação, instalação e apetrechamento de estabelecimentos de ensino inicial, técnico ou de magistério primário, criados e dirigidos pelo Estado. Ou seja, as questões de natureza logística, vamos colocar assim, e da organização base do sistema educativo nos Açores estava nas mãos das Juntas Gerais. O resultado foi a criação de apenas 3 liceus, ou seja, havia apenas 3 estabelecimentos de ensino secundário. Esta foi a realidade que chegou ao 25 de Abril, e esses 3 liceus mantiveram-se nas 3 capitais do distrito apenas, e só a partir desta altura, a partir daqui é que se criou o ensino secundário até ao fim. Ou seja, os 2 ciclos, ou primeiro, como no tempo era, do ensino secundário, ou seja, só a partir daqui é que passou a ser possível o acesso direto ao sistema universitário a partir destas 3 escolas. Volto a repetir, escolas em 9 ilhas, apenas 3 escolas secundárias, e mesmo nessas ilhas, com as dificuldades de transporte interno, talvez menos acentuadas no Faial, dada a ilha ser mais pequena, mas em São Miguel muito sensíveis, e também algo sensíveis na Terceira, limitavam extraordinariamente o acesso ao ensino secundário, quer dizer que poucos tinham a possibilidade de o fazer. Eu não sou assim tão velho assim, tenho 65 anos, mas ainda frequentei este sistema assim. Eu frequentei o Liceu aqui de Angra, numa altura em que o Liceu de Angra servia 3 ilhas, e nós tínhamos uma abundância de 2 turmas de cada uma das alíneas, ou seja, basicamente nós tínhamos talvez uma centena de alunos para 3 ilhas. Isto mostra de onde nós viemos no que diz respeito ao ensino secundário. Bom, chegamos então ao momento que nós agora celebramos, com o 25 de Abril, esta estrutura começou-se a alterar. Começou-se porque a alteração não foi imediata. Aliás, eu tenho que regressar um bocadinho atrás. A primeira, digamos, menção a uma região Açores surge um bocadinho antes de 25 de Abril, com a criação de uma entidade de planeamento regional. Nos anos 70, ou seja, já na época, a meio da Primavera Marcelista,
é criada uma entidade de planeamento regional única para os Açores. E é a primeira estrutura supradistrital que surge no arquipélago, né, tirando, obviamente, outras estruturas, como, por exemplo, a Diocese, que são mais antigas e que existiam, os tribunais, mas é a primeira estrutura administrativa, político-administrativa supradistrital. Esta estrutura sobrevive àquele primeiro embate de 25 de Abril e os distritos também sobrevivem naquele primeiro embate. Só que, muito rapidamente, particularmente a partir do início de 1975, se instala nos Açores uma situação de verdadeira revolução, ou seja, a revolução demorou um bocadinho a cá chegar, mas quando chegou, chegou com alguma violência e numa situação política muito complexa, que tinha a ver essencialmente com as questões geopolíticas e com a influência dos Estados Unidos e com todas as questões que levaram a que a FLA, ou a Frente de Libertação dos Açores, o primeiro chamava-se MAP, o Movimento para a Autodeterminação do Povo Açoriano, depois a FLA, tivessem aqui uma força muito grande e um suporte grande internacional, particularmente quando o governo em Lisboa se afastou muito em direção à esquerda e a reação foi essa. Essa reação levou a que, em junho de 1975, houvesse uma grande manifestação em Ponta Delgada que assustou o poder e isso desencadeou um processo muito rápido e pouco planeado de criação de estruturas regionais. E nasceu a Junta Regional dos Açores. A Junta Regional dos Açores foi basicamente a herdeira das três juntas gerais que então existiam, foi a herdeira dos governos civis e funcionou um pouco como uma espécie de governo provisório na transição entre a administração distrital e a criação da nova administração da região autónoma. Esta junta teve, na área da educação, um papel extremamente importante, porque, na verdade, os primeiros passos para a democratização do sistema educativo nos Açores surgem durante a vigência da junta. Foi uma vigência muito curta, de 75 e 76, ou seja, até à instalação do primeiro governo regional dos Açores, que aconteceu em setembro de 1976. Estamos a falar de uma junta que durou pouco mais de um ano, mas a verdade é que foi um ano de grande mutação, que também coincidiu com o momento mais agudo do PREC e com todas as grandes mudanças que foram sendo trazidas para o sistema educativo. E a junta foi apanhar uma coisa que já estava em curso, que era a criação das escolas preparatórias noutras ilhas, escolas preparatórias, ou no caso da Praia de Vitória, na Ribeira Grande, enfim, noutras cidades que tinham nos anos anteriores, tinha-se iniciado um processo, não de liceus, mas de escolas preparatórias, quando o ciclo preparatório tinha ainda uma existência autónoma, e a Junta deu um novo ímpeto e deu um primeiro suporte a um outro movimento que tinha surgido da sociedade civil, na maior parte das ilhas aqui do Grupo Central, que era a criação de externatos. Ou seja, os pais, perante a impossibilidade e a dificuldade de enviar, enfim, quando estamos a falar de crianças de 10 anos para outra ilha, começaram-se a organizar e começaram a criar externatos que funcionavam como estabelecimentos privados de ensino, embora na verdade não fosse um estabelecimento privado, era uma resposta local a um problema que o Estado não conseguia resolver. A Junta Regional deu o primeiro passo no sentido de juntar estas peças todas que estavam dispersas e começar a criar um sistema educativo regional. Portanto, eu diria que o nascimento do sistema educativo regional que nós hoje temos, o primeiro embrião surge por a ação da Junta Regional. A Junta Regional foi rapidamente desfeita, deu lugar a... houve a primeira eleição para o Parlamento açoriano, houve a tomada de posse do primeiro governo regional e, no fim de contas, este primeiro governo regional foi pegar no trabalho que já estava feito pela Junta e começou-lhe a dar um corpo um bocadinho mais coeso, mas com muito pouca base jurídica, porque, na verdade, a maior parte da legislação existente era ainda a legislação do tempo das Juntas Gerais e as coisas correram em algum grau de informalidade. A primeira legislação que surge e que de alguma maneira vem oficializar o trabalho, quer da Junta, quer do primeiro Governo Regional, é um decreto-lei, é o decreto-lei número 338, 79, 25 de agosto, que faz a transferência de competências do Governo da República para o recém-criado Governo Regional dos Açores. É um diploma extraordinariamente restritivo,
e mantém basicamente aquilo que existia, ou seja, apenas dá novo corpo às questões. Porquê? Porque, na verdade, reserva para o Governo da República tudo: o regime de obrigatoriedade escolar, o Estatuto de Educação Pré-Escolar, o ensino especial e de educação de adultos, o ensino especial, o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, os princípios gerais de gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino, o Estatuto do Pessoal Docente e Técnico dos estabelecimentos de ensino e do pessoal técnico desportivo, as normas a observar relativamente à instalação de equipamento escolar e desportivo, as normas e modelos de recolha de informação estatística relativas ao Sistema Nacional de Educação. Também reserva a definição dos planos e programas, ou seja, basicamente, mais uma vez, aquilo que fica na esfera da administração regional é essencialmente a logística da educação e não propriamente o sistema educativo. É verdade que aqui já se estava a estruturar de novo um sistema educativo regional, mas ele era essencialmente a junção das partes que vinham dos 3 distritos. E este decreto não vem acrescentar muito em relação àquilo que era a autonomia em matéria de educação na região autónoma dos Açores. Isto é um decreto de 1979 e, portanto, nós estamos num primeiro ciclo autonómico, em que a governação era do Partido Social Democrata, que tinha maioria absoluta, e tinha, digamos, uma vontade autonomista que nunca se expressou muito no setor educativo. E a verdade é que, com alguns diplomas, somente na área administrativa, as coisas foram andando até 1996. Ou seja, esta situação era a situação de base quando o primeiro ciclo governativo no arquipélago terminou com as eleições legislativas de 96, em que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata ficaram empatados no número de deputados, embora o Partido Socialista tivesse ligeiramente mais votos. Mas esta era a situação de base do primeiro ciclo. O que é que resultou deste primeiro ciclo educativo? Resultou essencialmente a construção de escolas, a oficialização do ensino numa boa parte dos concelhos no que diz respeito ao ensino preparatório, não o secundário, não se oficializou em todos, e uma primeira estruturação muito administrativa e muito logística do ensino, mas sem grandes consequências do ponto de vista das outras matérias. Até uma coisa tão básica como o concurso de professores continuava a ser feito pela legislação nacional apenas com adaptações regionais, ou seja, os diplomas nacionais iam ao Parlamento e onde se diz não sei o quê, diz-se não sei o quê, ou seja, basicamente fazendo apenas adaptações de natureza orgânica e pouco mais. E, portanto, este crescimento do sistema educativo foi, mais uma vez, relativamente rápido, mas lento, mais uma vez lento, no que diz respeito às questões de natureza pedagógica e, particularmente, às questões de natureza programática. A verdade é que nestes anos iniciais se criou na região a primeira rede de escolas cobrindo, basicamente, todos os concelhos. Criaram-se as escolas preparatórias, criaram-se escolas secundárias em sítios onde elas não existiam, portanto, alargou-se extraordinariamente o ensino secundário, mas a verdade é que isto foi feito ainda numa lógica muito administrativista. Eu há pouco esqueci de de referir um facto importante. Ainda no tempo das Juntas Gerais, as Juntas Gerais foram as grandes obreiras do plano dos centenários nos Açores. E, portanto, foi nos anos 50 e 60 que as escolas das freguesias, as escolas do primeiro ciclo, transitaram dos tais edifícios precários arrendados para edifícios construídos de raiz. E aí sim houve um trabalho notável que dotou praticamente, eu diria mesmo, todas as freguesias do arquipélago com edifícios do primeiro ciclo com condições razoáveis. Portanto, esse trabalho é um trabalho ainda do tempo das Juntas Gerais e foi um trabalho notável do ponto de vista da infraestruturação escolar do arquipélago e do alargamento do primeiro ciclo. Ou seja, o alargamento do primeiro ciclo foi praticamente conseguido ainda durante a fase das Juntas Gerais, a partir do plano dos centenários. Continuando com esta questão da criação do sistema educativo e aproximando do fim, porque o tempo assim o obriga, o grande alargamento de competências
para a região autónoma dos Açores aconteceu com a revisão estatutária de 1998. A revisão estatutária de 1998 introduziu no Estatuto da Região Autónoma dos Açores um artigo que ainda hoje está em vigor, que é o artigo 62 do Estatuto da Região Autónoma dos Açores, que diz o seguinte: compete à Assembleia Legislativa legislar em matérias de educação e juventude. As matérias de educação e juventude abrangem designadamente o sistema educativo regional, é a primeira referência em um sistema educativo formal a um sistema educativo regional, incluindo as respectivas organização, funcionamento, recursos humanos, equipamentos, administração e gestão dos estabelecimentos de educação e de ensino, a avaliação do sistema educativo regional e planos curriculares, a atividade privada de educação e sua articulação com o sistema educativo regional, a ação social escolar no sistema educativo regional, os incentivos ao estudo e meios de combate ao insucesso e abandono escolares, o associativismo juvenil, a mobilidade, que esta parte aqui já entramos em questões mais relacionadas com políticas de juventude. Ou seja, a partir de 1998, a região recebe uma ampla autonomia em matéria de educação, do ponto de vista teórico. Obviamente, o Estatuto, enfim, tem aqui um papel paraconstitucional, ou seja, basicamente, ele tem que ser depois transformado em legislação ordinária que dê corpo ao que aqui está. E é a partir deste artigo 62 que começam a surgir depois as normas sobre questões como a gestão e a administração escolar, que ainda hoje está em vigor e que nasce daqui, os concursos de professores, o estatuto da carreira docente, o estatuto dos funcionários não docentes do sistema educativo, enfim, todo um conjunto de normativos legais que são aprovados pela Assembleia Legislativa Regional e que vêm beber, enfim, as competências, ou dar corpo às competências que estão neste artigo 62. E, portanto, eu diria que a estruturação do sistema educativo regional, como nós o conhecemos hoje, tem a sua origem neste artigo 62º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na sua versão de 1998, que é aquela que ainda hoje, no que diz respeito a este artigo, está em vigor. A partir daí, tentou-se criar um sistema educativo regional com algum grau de coerência. Contudo, o processo, mais uma vez, foi lento e complexo, porque tinha um conjunto de dificuldades grandes. Eu aqui, de alguma maneira, e não quero estar... eu tenho que, como é que é, revelar os meus interesses, porque eu passei a ser secretário regional com competências nesta matéria em novembro de 1996. E, portanto, esta alteração estatutária aconteceu no período em que eu era secretário regional e, assim, eu mantive-me na Secretaria Regional durante 3 mandatos consecutivos, ou seja, durante 12 anos. E aquilo que nesse período se fez foi, a partir desta base inicial, criar a tal estrutura do sistema educativo regional. Além disso, bom, para além das questões de natureza normativa, havia também questões de natureza infraestrutural. Nessa altura, nós ainda tínhamos alguns externatos em funcionamento, era o caso do PIC, o caso de São Jorge, em que foi preciso oficializar nas flores, foi preciso oficializar o ensino secundário nesses territórios, que ele funcionava de uma forma paralela e, portanto, conseguiu-se estender o ensino secundário a todas as ilhas com exceção do Corvo. O Corvo apenas, o ensino secundário surgiu um pouco mais tarde. E havia outra questão que tinha a ver e que, de alguma maneira, ainda hoje marca um pouco o sistema educativo com a qualidade das instalações escolares. Aquele crescimento muito rápido de instalações levou à utilização de um modelo que também foi usado noutros territórios e que também existe no continente, daquelas escolas de um piso só, com aqueles tetos de fibrocimento, que no caso do açoriano se revelaram uma catástrofe, porque num território ventoso o fibrocimento não é a melhor solução, os tetos não tinham a inclinação necessária, portanto, escolas com grandes problemas infraestruturais, o que levou a que tivesse que ser feito um enormíssimo investimento na construção de novas escolas. E depois, isto também coincidiu com outra fase, uma fase de grande retração demográfica, que aliás ainda hoje se mantém, mas que na altura foi muito intensa, tem a ver com a transição demográfica, que aqui nos Açores começou um bocadinho mais tarde, com a generalização da utilização dos contraceptivos
e do planeamento familiar que tinha acontecido nas 2 décadas anteriores e que levou a uma queda muito rápida do número de alunos e, portanto, foi preciso reestruturar a rede educativa. Nós tínhamos uma rede escolar do primeiro ciclo com muitas escolas pequeninas. Aliás, as escolas estavam pensadas para que os alunos não se tivessem de deslocar para lado nenhum. Era aquela política do aluno chegar à 4ª classe e ficar logo ali e, portanto, o melhor era nunca sair do seu cantinho para não criar outras expectativas. E, portanto, esta reestruturação foi difícil, complexa, levou ao encerramento de mais de uma centena de escolas, especialmente os duplicados de freguesia, no sentido que em cada uma das freguesias concentraram os alunos de tentar criar uma escola com um mínimo de condições. E, portanto, tudo isto, esta parte de infraestruturas, ocupou uma boa parte das políticas destas décadas. Depois, a questão da criação do Estatuto da Carreira Docente Autónomo, e pensar de que maneira que os professores deveriam ser integrados no sistema educativo, tentar resolver um problema que hoje, infelizmente, volta outra vez a começar a surgir, a questão de não haver professores nas ilhas mais, nos concelhos, nas escolas mais periféricas, e que era uma grande complexidade, porque os quadros estavam todos preenchidos por colegas que nunca sequer tinham vindo à sua escola, portanto, concorriam, ficavam aqui, pediam de imediato a transferência não, a deslocação para uma escola perto do seu local de residência, os quadros estavam cheios, os professores queriam ficar cá, não podiam entrar para o quadro, mas a verdade é que as escolas estavam vazias. Isto levou também a uma negociação muito complexa, e eu aí tenho que dizer que a FENPROF foi um parceiro essencial neste processo de criação de um estatuto da carreira docente e de um mecanismo de concurso autónomos que criaram um mecanismo que permitiram uma primeira vaga de fixação de professores nas ilhas. Este foi uma mudança essencial no sistema, porque uma boa parte das escolas mais periféricas tinham constantes faltas de professores e constantes problemas de conseguir manter alguma estabilidade no seu funcionamento. Claro que, e vou terminar já, este processo não foi um processo fácil e este processo não conduziu ao resultado que se previa. Ou seja, nós hoje, e já passou, eu já saí da Secretaria de Educação há muitos anos, portanto já posso falar com algum distanciamento, eu saí de lá em 2008, e portanto a verdade é que nós hoje continuamos a não ter um sistema educativo regional no sentido que está nesta norma estatutária. Na verdade, nós criámos alguns elementos do sistema educativo regional, mas em matéria pedagógica e particularmente em matéria curricular, estamos muito longe de atingir o objetivo. E essa é uma questão essencial e é uma questão que tem a ver também com o insucesso nas nossas escolas, porque nós continuamos a ter um ensino muito desligado da realidade em que os nossos alunos vivem. E essa falta de sincronia entre a nossa vivência insular e aquilo que se ensina nas escolas é um dos problemas que ainda não foi resolvido e, portanto, é uma das questões que é preciso resolver. Ou seja, para terminar, a construção do sistema educativo regional é claramente hoje um edifício incompleto. Muita coisa se fez ao longo destes quase 2 séculos e meio de evolução do sistema, mas a verdade é que é preciso continuar aqui a dar corpo ao que está no Estatuto e continuar este processo, que só pode ser conseguido através do entendimento entre todos os parceiros do sistema educativo, entre, obviamente, a administração, os sindicatos e depois os pais e o resto do sistema e a sociedade em geral, e depois a sua tradução em maiorias políticas no Parlamento que permitam que se vá legislando e dando corpo a este artigo, que é um artigo fundamental do Estatuto da Região Autónoma de Açores. Meus senhores, era esta a comunicação que eu vos trazia. Termino dizendo que o 25 de Abril, de facto, foi essencial e se não for o 25 de Abril, e provavelmente nós continuaríamos com as escolas de Canada. Para aqueles que não sabem o que é uma Canada, um cantinho aí de uma freguesia qualquer, em que os alunos fariam o 4º ano de escolaridade e ficavam logo ali a trabalhar e pronto, e era isso que nós tínhamos e muito provavelmente os passos gigantescos que nós conseguimos dar nestes últimos 50 anos, nós teríamos dado. E por isso, quando nós falamos do sistema educativo regional, na verdade, estamos aqui a falar de uma das conquistas essenciais do 25 de Abril
e de algo que mudou e mudou profundamente a nossa sociedade e particularmente o nosso relacionamento com as escolas e o nosso relacionamento com a educação, com a cultura e com tudo o que está associado a isso. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção que me deram, muito obrigado à FENPROF por me ter convidado para estar aqui hoje convosco. Muito obrigado a todos.